Oi, gente, eu sou a Ana do Trifinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um desafio de leitura aqui no canal. Gente, mais um desafio de leitura. Eu adoro desafios de leitura. E esse daqui, na verdade, é um Round 2. É um segundo nível de desafio que eu já gravei aqui. Eu já gravei lendo 3 livros por 3 dias. E esse daqui vão ser 4 livros em 4 dias. Será que eu consigo? Eu separei livros finos, né, para me ajudar, que estavam já na minha TBR. 2, na verdade, não estavam, mas como eu ganhei recentemente um, e o outro é do Stephen King, que lançou faz pouco tempo, eu quis incluir. Já vou explicar direitinho para vocês e já mostro quais são os 4 livros, mas antes de qualquer coisa, se vocês gostam de vídeos assim, de desafios de leitura, já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora e vamos lá, que eu vou apresentar os 4 livros. Na verdade, assim, eu não vou falar sobre a história, porque alguns deles eu não li a sinopse, e outros eu li, mas eu não me lembro, e eu acabei não relendo, porque vocês sabem que eu gosto de entrar às cegas, não gosto de reler a sinopse. Então, bora lá. Separei esses 4 livros aqui. Um deles é o do Projeto da Agatha, Os 4 Grandes. Ele é bem fininho, gente, ó. Acho que tem 200, todos eles têm 200 e poucas páginas, então acho que posso contar com uma leitura garantida, vai. Os livros da Agatha geralmente são bem fluidos, então esse daqui é um deles. O segundo aqui é Escape Room, da Mary Stoffels, não sei se é assim que se pronuncia. Foi um lançamento da editora Valentina, eu acho que de junho ou maio, se não me engano, mas bem recente. E eu ganhei do meu irmão esse daqui, então olha como ele é fininho. E dá uma olhada nessa diagramação, para vocês verem como que é, como que eu acho que vai ser tranquilo. Ó. A letra é grande, a margem é boa, fora que tem umas imagens, algumas coisas assim, sabe? Tem umas páginas assim também. Então, eu acho que também posso colocar como uma leitura garantida. Acho que vou conseguir também. Não deve ser uma leitura fácil para se fazer num dia. Esse daqui é do Stephen King, Dolores Claiborne, que foi relançado agora, né? Ele havia sido lançado inicialmente como Eclipse Total, se não me engano. Eu confirmo com vocês. É, Eclipse Total. E agora veio com um novo nome, Dolores Claiborne. Ainda tá no plastiquinho, eu vou tirar no dia que eu for fazer a leitura, para ver também por dentro, tô bem curiosa. Na edição aqui da Biblioteca Stephen King, nessa cor laranja, achei bem bonito. Essa capa, ela me deixa bem curiosa para saber o que vai acontecer aqui na história. Já ouvi dizer que é um suspense, então, e que não sei se envolve uma investigação, então já fiquei bem animada para fazer essa leitura. E o último, aqui o 4º livro, O Melhor da Amizade, da Lucinda Berry, é para o desafio do mês de julho, que é ler um livro cujo título possui a palavra amigo, ou amiga, ou amizade, ou seus plurais, então escolhi esse daqui da minha estante, O Melhor da Amizade. Também não me lembro nada a respeito da história. Ele parece ser grossinho, mas ele é uma edição da Faro, e a Faro, ela costuma ter essas folhas mais grossinhas, mas só tem 256 páginas, 260 aproximadamente, e então acho que também vou conseguir fazer essa leitura. Acho que tá fácil, né? Eu fiz boas escolhas para esse desafio. Então, nos próximos 4 dias, vocês vão me ver lendo esses 4 livros aqui. Vamos ver como é que eu vou me sair. Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. E eu vou escolher o primeiro dos 4 livros dessa TBR, desse desafio que eu propus a fazer nesses 4 dias. O primeiro livro que eu pretendo ler, que eu vou ler hoje, é O Melhor da Amizade, para o desafio de julho, né? Que é ler um livro cujo título possui a palavra amigo, amiga ou amizade ou seus plurais. Eu escolhi esse daqui, que eu adicionei à estante, acho que no finalzinho do ano passado,
que o site da Amazon que me indicou. Eu acho que eu nem tinha visto esse livro da Lucinda Berry enquanto procurava os lançamentos do mês no ano passado. E então a Amazon me indicou, eu li a sinopse e gostei, mas não me lembro de mais nada, gente, da sinopse. Só lembro que eu gostei bastante. Então, então eu vou começar a ler agora. Agora são um pouco mais de 3h30. E depois que eu ler o comecinho, eu venho aqui contar para vocês um pouco sobre essa história. Gente, li durante o primeiro intervalo do vídeo da Tecla Pomodoro, né, por 25 minutos. Li então até a página 24. Parei aqui, ó, no quarto capítulo. E, gente, a primeira coisa que eu preciso falar, o primeiro destaque do livro é que a leitura parece ser muito rápida. Os capítulos, eles são bem curtos. E a temática também, a história está ajudando a leitura a ser mais fluida. Aqui, aparentemente, a gente vai ter a narrativa de três amigas, três grandes amigas de longa data, a Kendra, a Dani e a Lindsay. Logo no prólogo, a gente vê, pela narrativa da Kendra, que ela escuta um barulho e depois eles associam a tiros e ela sai correndo porque o seu filho mais velho, o Sawyer, estava na casa do Caleb, que é filho da Dani. E onde estava também o Jacob, filho da Lindsay. Depois a gente descobre, se passa 2 semanas após o prólogo, a gente descobre que o Sawyer está morto, o Jacob está internado, está em coma, então ele foi gravemente ferido, e o Caleb, ele saiu aparentemente sem ferimento algum. E eles falam que os garotos, eles são adolescentes, né? Não mencionou ainda a idade dos três, mas fala que eles eram adolescentes e que acabaram brincando com a arma que pertencia aos pais do Caleb, ou seja, a Dani e ao Brian. Só que tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que eu logo me lembrei de A Paciente Silenciosa, porque após o incidente, após o ocorrido, a única coisa que fala é que o Caleb foi encontrado por uma vizinha, parece, vagando pela rua naquela noite, todo cheio de sangue dos amigos, e ele não fala mais nada. As pessoas perguntam para ele o que aconteceu, e ele não fala nada. Até o chamam de a criança silenciosa. Então por isso que eu me lembrei muito de A Paciente Silenciosa, porque foi exatamente a mesma coisa, né? Após a morte do marido, ela também se calou. Então fica aqui a dúvida, né? Será que o Caleb fez isso com os amigos? Ou alguma outra coisa aconteceu e ele não quer revelar? Será que não foi um acidente ou foi apenas uma brincadeira mesmo e acabou dando errado essa brincadeira? A gente convive com esse mistério aqui, pelo menos no começo do livro. E eu acredito que já deu para perceber logo nesse comecinho que a gente vai ver muito a amizade dessas três mulheres ficando numa corda bamba, porque uma perdeu o filho, a outra tá com o filho internado em coma e a terceira, não aconteceu nada com o filho e ele não quer revelar, né? Não quer, ou então se traumatizou a ponto de se silenciar. Então é uma questão muito séria, né? Envolvendo os três filhos dela e que está abalando a amizade das três. E agora um detalhe que está piorando ainda mais a questão aí da amizade entre os três casais
é que o pai do Caleb decidiu contratar um advogado, já que ele usou a desculpa de que a arma era deles e o filho deles sobreviveu sem nenhum arranhão, apesar de ter passado alguns dias numa aula psiquiátrica. Nada aconteceu com o filho. Então ele decidiu contratar um advogado, mesmo as 3 mães tendo entrado num acordo de não arranjar um advogado para essa situação. Então tem já mais uma questão aí para abalar a amizade delas. Elas, em determinado momento, foram chamadas para a delegacia, onde o detetive Locke, parece que ele que está investigando o caso, e ali, naquela delegacia, as 3 mal se olhavam, ou trocavam olhares secos, sabe? Sem nenhuma emoção. A Kendra, que é a mãe do Sawyer, tá super abalada. Dá muita dó, gente, dá muita dó ver ela passando por isso aqui nesse comecinho de livro. Ela demonstrando a sua dor. Parece que a gente fica até com falta de ar quando ela começa, quando bate o desespero dela, passa uns pensamentos assim sobre o filho, sobre ela ter perdido e não ter volta, que ela espera que ela esteja sonhando. Enfim, várias coisas que ela comenta na sua narrativa que mexe bastante com a gente, sabe? E eu vi que a autora, ela estudou psicologia. Ó, ela é psicóloga e pesquisadora de traumas infantis. Então, eu acho que a história vai ser bem emocionante. Eu acredito, tenho essa impressão por esse comecinho. Mas então agora eu vou continuar e depois comento com vocês o que eu achei. Gente, cheguei na metade do livro. Na verdade, passei algumas páginas, tô na página 131, na verdade era a página 126, enfim. Mas eu vim aqui falar com vocês porque eu fiquei surpresa de encontrar tanto suspense no livro. Eu não imaginava pelo começo, assim, e por estar sendo narrado pelas 3 mães, pelas 3 amigas, eu achei que não tivesse tanto suspense e que fosse mais focado no drama das amigas, né? Pelos filhos delas, pela relação delas, né? A amizade que poderia ser impactada por causa disso, enfim. Tem até a questão do casamento de uma delas. Eu não me lembro se eu falei isso no comecinho, acho que eu não havia lido ainda nos primeiros capítulos a respeito disso, mas uma delas, a Dani, tem um casamento super abusivo, o marido dela é muito abusivo, muito controlador. Então, até por isso eu achei que ia focar mais nas histórias delas, assim, e no drama. Mas não, gente, tem bastante suspense na trama. Então, isso me deixou bem surpresa. Tô gostando bastante desse lado. Agora, o investigador tá correndo atrás de investigar mais os 3 garotos, tentar conhecer um pouco como eles eram na escola, como os amigos enxergavam, né, para entender o que aconteceu ali naquela casa com a arma, enfim. Então, tô gostando bastante. Uma coisa assim bem estranha é que o que tá internado em coma, o Jacob, ele levou um tiro na têmpora esquerda, né, no lado esquerdo da cabeça, o que poderia sugerir uma tentativa de suicídio. Só que o Sawyer, ele morreu com um tiro no estômago, o que é muito estranho, né? Assim, aí já sugere que alguém atirou nele. Então, assim, ainda não há nenhuma explicação, gente. Tudo está aberto a várias situações. Mas estou gostando bastante da história. Já anoiteceu. Será que eu vou conseguir terminar hoje? Faltam 120 páginas, 121 páginas. Vou correr aqui e já já trago novidades. Gente, primeiro livro do desafio finalizado. Eu acho que ele era o maior dos 4 livros, se não me engano. O outro maior, acho que tem 240 páginas aproximadamente, acho que é o do Stephen King. Mas então eu já li o maior, consegui. E, gente, ele é classificado como um thriller. Só que assim, ele, como eu falei, né, ele tem bastante mistério.
envolvendo o que aconteceu ali com os garotos, né? E também os segredos ali das famílias. Então tem bastante mistério, tem o suspense na história, mas tem bastante drama também. Tem os problemas dos casais. Não é somente aquele casal que eu falei, a Dani e o Brian, que tem o casamento abusivo, né? Que o Brian é um marido super abusivo. Mas não é só não são só eles que têm problema no casamento. Os outros também demonstraram depois ter alguns problemas, algumas coisas acontecendo ali que o parceiro não sabia. Então a gente tem esses dramas, a gente tem esses conflitos ali nos casamentos. Então o livro ele é um misto de suspense com drama, na minha opinião, porque a gente vai ver o relacionamento tanto entre os casais se abalando, como entre as amigas. Por isso que o nome do livro, né, é O Melhor da Amizade, porque vai falar muito sobre as três amigas, até porque elas são as narradoras, então elas vão passar muito sobre o que elas estão sentindo no momento. E é um misto de tristeza pelo filho ou até pelo filho da outra, mas ao mesmo tempo elas ficam incomodadas com raiva, rancor pelo filho da outra estar vivo, pelo dela não, ou por talvez o filho da outra ter culpa, que ela não sabe o que aconteceu né, pro filho dela morrer. Enfim, é bastante. Elas vivem em conflito, as três, sobre como se sentirem a respeito. E dentro do casamento também, né? Eles têm os seus segredos e cada uma tem os seus problemas. Então a gente vai ver bastante disso aqui na história. A participação do detetive Locke não é a mais importante de todas. Ele não é um detetive presente na investigação, sabe? Como num suspense policial. Não, ele nem narra nenhum capítulo, são só as três amigas. Ele aparece eventualmente fazendo algumas perguntas, chamando a delegacia para interrogar os pais, mas fora isso, a gente vê mais as três mulheres tentando entender o que aconteceu. Há momentos aqui na história bem emocionantes. Eu acabei não chorando, mas assim, fiquei com o coração partido pelas mães, tanto de quem perdeu o filho quanto do menino que ainda estava em coma. Elas pensando assim no que aconteceu. É realmente muito triste, então a gente a gente consegue sentir um pouco da dor delas. E ao mesmo tempo também tem a parte incômoda do casamento, né, ali da Dani com o abuso, ele maltratando ela, tanto verbalmente quanto fisicamente. A gente, quanto mulher, se sente incomodada, parece que é com a gente, assim, dá vontade de gritar por ela, pela Dani, porque é uma aflição ela não conseguir muitas vezes responder, ela quer falar para ele parar e não consegue. Então eu como mulher me senti muito aflita diante dessas narrativas assim dela contando o que estava acontecendo naquele momento com o marido. Então a gente vê a gente se incomoda muito aqui durante a história. É um livro para a gente realmente se sentir aflito e com o peso. Não é uma história feliz, né? Não é uma história contente. A gente já sabe que o final não vai ser feliz diante de todas essas circunstâncias. Então, você termina, mesmo com tudo no final ter sido resolvido, ter sido descoberto, melhor dizendo, o que aconteceu, não é uma coisa que foi resolvido e ok, acabou a história com tudo resolvido. Não, fica aquele peso, né? Elas estão tentando se reencontrar, tentando se reerguer, tentando consertar as coisas nos casamentos. Então, eu recomendo a leitura porque eu achei muito boa. Gostei da escrita da Lucinda Berry, não conhecia. E essa autora, depois eu fui lembrar que ela é a autora daquele livro que eu mencionei para vocês no vídeo de lançamentos. Não sei, acho que não foi de julho, foi de junho.
Ou de maio, ixi. Não, acho que foi de maio, gente. Nossa, como passa rápido o tempo. É alguma coisa assim, a filha perfeita, a filha perdida, a filha alguma coisa. Eu vou deixar a capa passando na tela. E como aqui tá falando, né, que ela é psicóloga e ela é pesquisadora de traumas infantis, então ela deve escrever bastante a respeito disso, né? Até aqui, mais pra baixo, tá falando que, ó, seu desejo é levar os leitores uma jornada pelos segredos da psique humana. Então, aquele outro deve ser mais um em que ela aborda bastante a respeito dessa criança, né, dessa filha que aconteceu. Enfim, eu recomendo a leitura porque eu achei muito boa, mas com cautela, porque é uma história pesada no sentido de que vai ter muita coisa triste, né? Muitos conflitos, a questão do abuso, tem a parte a perda de filho, então tem muita coisa acontecendo aqui. Então é uma história que carrega um certo peso, mas foi uma história bem escrita, eu gostei da escrita dela. Gostei das narrativas das personagens. Eu achei que as personagens elas eram tão vívidas assim, como se aquela história realmente tivesse acontecido, sabe? Fosse um relato. Eu achei muito boa a criação dos personagens. Então, eu achei muito bom o livro, eu gostei bastante, mas ainda não me decidi quanto a nota que eu vou dar. Então, falo para vocês no final desse desafio das 4 leituras, qual foi a minha avaliação final aqui para essa leitura. E amanhã, então, eu volto com uma nova leitura. Gente, acabei de chegar em casa, eu estava na casa dos meus sogros, mas eu mostrei pra vocês que de manhã a gente foi levar a Mia no Pets pra tomar banho e eu levei o livro do dia que é Escape Room, da autora Maren Stoffels. Não sei se é assim que se pronuncia, parece, eu acho que ela é holandesa, pelo que eu tava olhando aqui. E ele é muito fininho, gente, olha isso, é da editora Valentina. E depois eu vou mostrar para vocês como que é a edição por dentro. A diagramação é muito boa e tem várias páginas com pouco texto, com algumas imagens. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas lá no Pets eu parei aqui, ó, página 42. Todos os capítulos são narrados, cada um por um personagem. São 4 personagens aqui narrando a história. E os capítulos são muito curtos, como deu pra ver nessa página que eu parei. Ó, é só isso daqui, depois já muda a narrativa, já começa sendo feita pela outra personagem. E assim, gente, eles são quatro jovens. A Mint parece que ela sente alguma coisa, assim. Eu não sei explicar. Ela consegue sentir a dor do outro, consegue sentir o que o outro está sentindo. É o que parece. A Alissa, ela é uma garota muito bonita que chama a atenção de todos ao redor. O Sky, que é amigo, né? Os 3 são amigos. Parece que ele sente uma atração pela Alissa, mas não se abre para ela. E tem o... Como é que é o nome dele? Milas. E esse Milas, ele é muito esquisito. Ele fala umas coisas assim. Primeiro que ele encarou a Alissa, ficou olhando assim. Não sei se foi só porque ele achou ela bonita. Ele ficou encarando e depois ele começa a falar que parece que ele perdeu 2 pessoas. Foi o que eu entendi, que ele tinha perdido 2 pessoas. Uma delas foi o pai. Então não sei se por causa dessa perda dele que ele se transformou em alguma coisa, né? Que ele mudou. Parece que ele se tornou uma pessoa mais agressiva. E ele namorava uma menina, que eu esqueci o nome dela agora, mas que ele até falou aqui que eles pensavam que iam viver para sempre juntos, iam se casar, enfim, iam construir uma vida juntos. Mas algo acontece que ele afastou ela. Ela fugiu dele por algum motivo. Então fala que ele estragou as coisas com essa menina e fala que ele pode estragar também. Fala assim, eu vou destruir a Alissa, né? Corre o risco de se ele se aproximar, destruir a Alissa. Então ele tem que se afastar. Mas não é isso que ele faz.
Então, ele é uma pessoa estranha, não sei qual que é o segredo dele, enfim. Uma coisa muito esquisita, que isso acontece em muitos filmes de terror e suspense, é que a gente vê os personagens, algum personagem vendo algo estranho, suspeita, né? Pensa que aquilo tá muito estranho, mas depois pensa, arranja uma desculpa pro outro estar agindo daquela forma e deixa passar, vida que segue. A mente viu uma coisa muito esquisita e ao invés dela alertar a amiga, ela fala assim, e não conta. Ela não conta o que ela viu pra amiga. Isso acontece muito em histórias assim, né, de terror e suspense. A falta de diálogo entre os personagens é uma coisa que parece que tem em toda a história de terror. Não há diálogos. Enfim. E agora, por que o livro chama Escape Room? Agora, no comecinho, eles encontraram um panfleto falando que tem num parque lá esse escape room, que é uma brincadeira que tem que entrar 4 pessoas na sala. Então os 4 vão nesse parque. E eu parei a leitura no dia anterior ao que eles vão nesse escape room. E eu acho que, né, pelo título, tudo indica então que o restante da história talvez se passe nessa brincadeira do escape room. Agora fica a questão: será que o perigo está lá dentro ou vai entrar com eles? Porque, né, esse Milas é muito esquisito. Será que ele vai fazer alguma coisa ali? Não sei. E aqui no comecinho tá escrito assim, ó: isso aconteceu antes. E aí depois começa a narrar a história. Então, parece que isso tudo já aconteceu e tá sendo contado pra gente, né? Como foi que tudo ocorreu. É o que dá a entender. E outra coisa também, tem esses textinhos, ó, antes de alguns capítulos. Então, ó, esse primeiro textinho é antes do primeiro capítulo. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Daqui posso ver o meu alvo, mas ele não pode me ver. Ele tem que pagar por tudo. Eu só preciso de um sinal. Por favor, me dê um sinal para que eu possa começar. Então eu não sei se existe um assassino aqui e esses capítulos assim são narrados. Esses capítulos não, né? Esses textos aqui antes dos capítulos se são do assassino, né? Pensamentos do assassino. Não sei ainda o que são. Mas assim, tá interessante. Dá pra gente ficar curioso para saber o que acontece nesse escape room. Gente, eu gosto bastante de histórias. Assim, livros, eu acho que eu não li nenhum desse tipo. Mas filmes, eu adoro assistir filmes assim em que os personagens acabam ficando presos em algum lugar e lutam pela sua sobrevivência, né, para conseguirem sair dali. É até melhor quando tem enigmas, né, que eles precisam resolver para passar para outra sala. Enfim, gente, esse tipo de história me ganha em filmes. Então, por isso que eu quis ler. Esse daqui foi um presente do meu irmão. E ele é bem fininho. Eu falei, é muito bom. Uma ótima opção para ler nesse desafio de 4 livros em 4 dias. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da edição para vocês verem como que é perfeita. E aí eu quis falar como é que é a história nesse comecinho. E volto quando eu terminar, porque eu acho que vai ser muito rápida essa leitura.
Gente, que frio é esse? Nossa, eu tinha visto na previsão que hoje estaria bem frio, acho que seria o dia mais frio da semana. Mas nossa, tá muito gelado aqui em casa. Agora à noite, então, eu tive que ir lá no sofá pegar a colcha, porque tá muito frio. Terminei, gente, terminei a leitura. É uma leitura extremamente rápida, gente, de fazer. Então, se você busca um livro para ler numa sentada só, é esse daqui, sem dúvida. Você quer um livro, sei lá, para bater a sua meta do mês. Hoje é dia 31 de julho, preciso ler um livro, enfim, sei lá. Esse daqui você consegue, brincando, você lê em poucas horas. São 209 páginas, se não me engano, mas várias daquele jeito. Então, realmente é muito rápido. E, gente, o que eu achei aqui do livro? Eu achei a história fraca, gente. Infelizmente, eu achei a história bem fraca. Apesar de ter achado a ideia da autora muito boa, ela teve essa ideia durante um escape room que ela estava participando. Ela disse que ela adora escape rooms e se ela pudesse, ela iria em todos os que existem no mundo. E achei isso muito legal. Achei que no finalzinho ela conta, né, que ela estava participando de um e aí bateu essa ideia. E se, né, acontecesse tal coisa enquanto estivéssemos dentro do escape room? E aí ela criou a história. Então eu achei que a ideia foi boa. Achei também que a motivação por trás da pessoa aqui, do culpado aqui, também é compreensível. Dá para entender por que a pessoa quis fazer isso. Mas achei muitas falhas, assim. Por exemplo, as vozes dos 4 adolescentes. Elas eram as mesmas, praticamente. Você não conseguia distinguir. Eu toda hora tinha que ver aqui em cima quem é que estava narrando. Porque, para mim, não tinha diferença de uma narrativa para outra. E isso é um pouco ruim, né? Porque parece que a autora não deu uma cara diferente para cada personagem, né? Estilos diferentes. Parece que são os mesmos personagens sempre falando. Então, achei isso uma falha. A gente não conseguir distinguir um personagem do outro. E eu acho que por serem 4 adolescentes, talvez até seja compreensível os diálogos fracos, assim, porque eles eram novos, então algumas coisas que eles falavam, alguma falta de confiança, um jogando na cara do outro alguma coisa, alguns comportamentos diante dos pais. Eu acho que dá até para aceitar porque eles eram adolescentes, mas você não vai encontrar nenhum diálogo muito bem elaborado ou então não vai encontrar nenhuma dificuldade. A leitura é super fácil, super simples, a escrita da autora é muito simples. Então, resumindo, foi um livro fraco, mas pela temática ser interessante, pela motivação ser compreensível e pela ideia da autora ter sido boa, se tivesse sido de uma forma melhor elaborada, talvez prolongado um pouco mais, ou ter construído melhor os personagens, acho que teria sido um livro melhor. Mas por causa desses pontos que eu citei, eu avaliei com 3 estrelas. Acho que tá uma boa nota. Mais um, então, segundo livro concluído com sucesso. Amanhã, então, eu venho com a terceira leitura desse desafio. Oi, gente, domingão. Hoje é aquele dia da preguiça que eu não sei aí na casa de vocês, mas domingo é aquele dia que a gente não tá afim de fazer nada, a gente evita sair, no máximo para fazer compras, eu faço compras de domingo, mas gosto de ficar no sofá, curtindo um livro, um filme, uma série com meu marido, ou então na cama, como hoje eu vou ficar na cama porque está friozinho, apesar que hoje tá bem menos frio do que ontem. Ontem tava muito frio, gente. Tava muito frio. Mas, mesmo assim, eu sou bastante friorenta. Então, pra mim, hoje ainda está friozinho. Então, hoje vou ficar na minha cama curtindo o quê? O terceiro livro do desafio, que é Os Quatro Grandes, da Agatha Christie. Gente, não li a sinopse, não sei nada a respeito, mas é um título que eu já escutei outras pessoas falando.
Tem livros, tem títulos ali do projeto que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Mas os quatro grandes eu já vi gente falando, então deve ser um dos títulos mais lidos, talvez, da autora. E o primeiro que eu vou ler nessa edição aqui da HarperCollins, que é conhecida como a coleção Arco-Íris, né? A primeira cor, então, nessa amarela. Ah, não, eu li, agora me lembrando, eu li A Noite das Bruxas no ano passado, com o clube. E era nessa edição aqui, é verdade. Esse daqui é o primeiro do projeto que tem nessa edição da HarperCollins. Vou até mostrar pra vocês, ó. Vocês conseguem até ver aqui. Aqui tá a minha coleção da Agatha. Aqui, ó, A Noite das Bruxas. Esse daqui foi o primeiro que eu li nessa edição, eu tinha me esquecido. Então esse daqui vai ser o primeiro do projeto dessa coleção. Mas bora lá começar então. Tem 204 páginas aproximadamente. Eu escolhi essa leitura para domingo. Agora já são 2 horas da tarde. Então ainda quero assistir um episódio da série True Detective com o meu marido. A gente está na 4ª temporada. Então eu escolhi essa daqui porque eu acho que vai ser uma leitura mais rápida do que a de amanhã, que vai ser do Stephen King. Stephen King, né? Eu já falei pra vocês que varia de livro para livro. Tem livros que ele escreve de uma forma mais fluida, tem outros que mais densa. Então deixei o dele para amanhã ser o último do desafio. Então o desafio começou com o livro mais longo e vai terminar com o segundo mais longo e do Stephen King. Então vai ser um pouco maior o desafio amanhã. Mas deixa isso para amanhã. Vamos começar então esse daqui da Agatha. Já já eu volto para falar um pouquinho sobre o comecinho aqui da história. Gente, li o comecinho do livro e aqui a gente vai ter mais um caso do Hercule Poirot. Gente, tô gostando muito de conhecer os casos com o Poirot, então eu fiquei bem contente que esse daqui também é com ele. E nesse comecinho o Hastings está voltando. Ele estava na Argentina e ele está voltando para Londres para rever o seu amigo. E coincidentemente o Poirot estava com passagem comprada para ir para o Rio de Janeiro. Achei muito legal que mencionou aqui o Rio de Janeiro. E falando, achei tão bonitinho, ele falou que estava indo para lá pensando em ficar por lá para morar perto do seu velho amigo. Achei muito bonitinho isso. E assim que o Hastings chega, então, ali na casa do Poirot, uma pessoa invade a casa do Poirot, um desconhecido, e começa a falar umas coisas a respeito desses quatro grandes. Aparentemente são 4 pessoas muito importantes, mas não sei para quê. Ele explica assim bem por cima, sem aprofundar muito, quem são os 4, assim, falando, o número 1 é um chinês, o número 2 é tal, o número 3 é tal, e o número 4 é conhecido como o Destruidor. E logo em seguida, quando eles saem, porque o Poirot ia viajar naquele mesmo dia, quando eles saem então da casa, deixa o desconhecido lá, quando eles voltam, esse cara estava morto. E tudo indica que quem matou foi o número 4, conhecido como Destruidor. Então agora a investigação vai girar em torno, né, por isso que o título do livro é Os Quatro Grandes, porque eles vão tentar descobrir um pouco mais a respeito desses indivíduos, e qual o motivo deles matarem esse desconhecido. Na verdade, depois fala que esse desconhecido era um ex-agente secreto. Então, por que o Destruidor mataria ele? Por que ele estava tão assim apavorado a ponto de procurar o Poirot para falar a respeito dos quatro grandes? Ele nem conseguia falar direito. Parecia que ele estava assim realmente assustado e que talvez estivesse mesmo correndo perigo. Ele mesmo talvez soubesse que ele estava correndo perigo. Enfim, agora a gente vai acompanhar o Poirot e o seu amigo Hastings investigando os quatro grandes. Estou bem animada para conhecer mais um caso com Hercule Poirot. Depois que eu concluir, retorno para contar o que eu achei desse caso aqui.
Oi, gente, dia seguinte aqui, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. Terminei de ler Os Quatro Grandes ontem, eu mostrei pra vocês até no celular que horas eram, era por volta de 11h43 da noite, algo assim, né? Mas acabei não voltando pra conversar sobre o livro, porque ficou tarde, eu tava cansada. Deixei pra conversar com vocês hoje. Gente, eu achei que a autora criou uma trama boa aqui pra história. Esses quatro grandes vilões, né? Quatro pessoas poderosas de quatro nações diferentes. Então foram quatro vilões inteligentes e difíceis. Foram casos difíceis pro Poirot, deram trabalho. Ele foi enganado algumas vezes aqui no livro. Então, eu achei que foi uma trama boa. Apesar de envolver um pouco de política, né? Mas, vocês sabem, eu já falei pra vocês várias vezes que eu não gosto. Mas eu achei essa conspiração internacional acontecendo aqui interessante. E fora isso, eu adorei que o Hastings voltou. Eu até comentei com vocês aquela fala do Poirot que ele tinha pensado em ir pra América do Sul pra ficar ao lado do velho amigo. Eu achei muito bonitinho, eu gosto da relação entre os dois. Mas assim, apesar do Hastings ser assim, gente, eu não conheço, não é possível uma pessoa ser tão desatenta ao nível do Hastings, gente. Meu Deus, ele é muito desatento. Ele não consegue, às vezes. Acho que. Não sei se ele fica pensando ou se ele não consegue seguir o raciocínio do Poirot. Ai, gente. Então, assim, esses foram. Eu gostei da trama, né? Da ideia que a autora teve. Gostei do Hastings ter voltado, né? Um caso do Poirot é sempre interessante pra mim, eu gosto de acompanhar ele investigando, enfim. E gostei também dos vilões serem inteligentes, não ser algo muito fácil do Poirot descobrir. Porém, tiveram duas coisas aqui que eu não curti tanto. Uma delas foi que, pelos vilões não serem tão fáceis, foram vários pequenos mistérios, digamos assim, no decorrer da história, que um dos quatro grandes despistava o Poirot. Então acontecia alguma coisa que poderia ter a ver com os quatro grandes, o Poirot ia lá investigar para ver se tinha a ver, né, para ver se conseguia pegar um dos quatro. Então, assim, isso aconteceu várias vezes. Acabou se tornando até um pouco cansativo na minha visão. Acabou desgastando um pouco a história, não sei. Mas dá pra entender que a autora colocou essas situações pra mostrar que eles não eram pessoas fáceis de capturar, de identificar, né? Deu pra entender. Só que na prática, eu achei que ficou um pouco cansativo. E então esse foi um ponto que eu acabei não curtindo tanto. E o outro é que assim, por ter havido várias situações, vários mistérios em que eles estavam conseguindo despistar, eram quatro pessoas poderosas, inteligentes, que estavam enganando o Poirot para ter um final desse. Eu acho que a autora criou um final muito fácil. Eu achava que merecia um final aos pés dos vilões que teve aqui, sabe? Principalmente do número 4. O número 1, então, assim, eu achei o final dele. Achei que a autora fez isso só porque precisava acabar o livro, né? Foi a ideia que ela teve para acabar a história, conseguir concluir. Mas eu achei que foi muito fácil, no final das contas. O finalzinho, depois de toda a trama, depois de tudo que vinha acontecendo, acabar desse jeito, eu não curti. Então, por esse motivo, eu acabei dando 3 estrelas. Eu achei que a história merecia um final tão grandioso quanto os vilões da trama. Então, acho que prometeu bastante, mas acabou entregando pouco no final das contas. Mas, como outros livros da autora, a leitura foi assim, fluida, apesar de eu achar essas situações repetitivas, como eu falei, né, um tanto desgastante na história de acontecer algo e voltar na mesma, acontecer algo e voltar na mesma. Isso repetidas vezes, né, aconteceram várias vezes. Mesmo assim, eu entendia a ideia disso acontecer, e mesmo assim a leitura foi fluida.
Ela tem uma dinâmica boa, né, da investigação do Poirot, enfim. Então, assim, achei um bom livro, mas na minha opinião não foi o melhor caso do Hercule Poirot. E agora vamos à última leitura desse desafio, né, o quarto livro. Vou ali buscar no carrinho. Então, para hoje, temos Dolores Claiborne, do Stephen King, o livro da vez do projeto. Na verdade, eu estou fazendo a leitura de Saco de Ossos, que é um calhamacinho, que eu dividi em 2 meses, já passei de 60% do livro, mas esse daqui, como ele não é muito longo, ele tem 237 páginas, que eu vi agora, né? Contando com sobre o autor aqui. Então, resolvi colocar nesse desafio, seja o que Deus quiser. Porque assim, eu tenho um pouco de receio de colocar livros do Stephen King em desafios. Pelo que eu falei ontem com vocês, tem livros que são bem densos e são também que acaba sendo um pouco cansativo de ler todo no mesmo dia. Porque o autor, ele gosta de descrever bastante, muitas vezes, né? Gosta de se aprofundar em determinados momentos, entra em seus devaneios, então, às vezes não é uma leitura muito fluida, mas por ele ser curto e parece... Quando eu li a sinopse, eu não me lembro mais, gente, mas pelo que eu lembro da sinopse, eu acho que vai envolver alguma investigação, talvez. Não sei, mas vou começar a ler e volto, como eu tenho feito, para contar para vocês mais ou menos sobre o que é a história. E eu tô muito curiosa, gente, porque essa capa aqui, ela não entrega nada, né? Pelo contrário, se a gente vê, pelo menos eu, se olhar para essa capa, eu não diria que é um suspense policial. Eu diria que é alguma coisa, uma ficção científica, envolvendo um buraco negro, talvez, sei lá. Porque a pessoa parece que tá caindo do espaço, né? Não sei. Não diria que é um suspense com alguma investigação acontecendo aqui. Então vou ler esse comecinho e aí volto para falar, para dar uma luz para vocês sobre o que é essa trama aqui. Gente, cheguei na página, deixa eu ver aqui, 24 do livro. E naquele comecinho, a Mia arranjou uma posição ali. Mudou de posição, deu pra ouvir as patinhas, né? Nesse comecinho aqui, mostra o mapa do Maine. E aqui embaixo eu mostrei pra vocês, né, que tá escrito Eclipse Total. Esse era o título anterior desse livro. Antes de se chamar Dolores Claiborne, ele já se chamou Eclipse Total. E então, acredito que vai ser algo importante aqui na história. No prefácio, fala que teve um eclipse total em 1963. E aí começa a falar que durante esse eclipse, 2 pessoas, 2 mulheres, cada uma em um local diferente, que nunca se encontrariam pessoalmente, ao que deu para entender,
se viraram uma para outra e se viram. Eu não entendi direito, gente, o que aconteceu ali. Mas ele citou duas personagens. Uma é a Dolores, que vai contar aqui a sua história, e a outra se chama Jessie, que é a protagonista de Jogo Perigoso, que eu já li. É de um. Tem adaptação, se não me engano, tá na Netflix. E eu me lembrei que durante aquela história aconteceu mesmo um eclipse. Mas eu lembro que aconteceu quando eu era criança, que até acontece uma situação lá bem pesada. Mas então eu não sei se as duas aqui então eram novinhas, né? Porque falam duas pessoas. E aí cita o nome dessas duas mulheres. Enfim. E aí então a gente já conheceu a história da Jessie lá em Jogo Perigoso e aqui a gente vai conhecer da Dolores. Acabado o prefácio, a gente conhece a história sendo narrada em primeira pessoa pela Dolores. E ali nesse comecinho ela está sendo interrogada porque a sua patroa acabou de morrer. Então ela está sendo acusada de ter empurrado a Vera Donovan da escada. Mas ela fala que a Vera caiu e que se ela tem culpa por alguma coisa é pela morte do marido que aconteceu há 29 anos. Então a gente vai conhecer um pouco sobre a vida dela com o marido, talvez o que aconteceu lá no passado. E também ela fala bastante dessa Vera, que ela não é uma boa pessoa. Enfim, talvez a história gire em torno dessa morte e da do marido no passado. Não sei, mas foi isso que eu li nessas 20 e poucas páginas iniciais. Bora continuar, porque eu tô curiosa pra ver qual vai ser o mistério, né? Se vai ser mesmo essa investigação da morte da Vera somente, ou vai acontecer outra coisa, ou vai acontecer mais alguma coisa aí desse eclipse. Não sei, vamos ver. Gente, já anoiteceu. Tá frio, por isso que eu vim aqui pra cama. Já tô aqui debaixo das cobertas. Faltam 100 páginas, tô na página 133. E, gente, fiquei com receio, porque o livro, ele é inteiro assim, ó. Ele não tem capítulos. Ele é inteiro direto, assim. Só com aquele interrogatório do início que ela tá fazendo, né? Contando sobre o que aconteceu com a Vera e com o marido 29 anos atrás. Por isso, na hora que eu vi que não tinha capítulos, eu fiquei com receio. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar hoje? Vamos ver, faltam 100 páginas, gente. Será que no último eu não vou conseguir? Gente, consegui finalizar Dolores Claiborne ontem à noite. Até esqueci de mostrar o horário pra vocês, mas foi assim, na medida. Fiquei com receio. Esse daqui foi o que eu tive mais receio de não conseguir concluir no mesmo dia. Porque, gente, quando eu percebi que não tinha capítulos, eu fiquei um pouco receosa. E outra coisa é que o livro inteiro é esse depoimento dela, ela contando como que foi tudo, assim, o trabalho dela com a Vera, como aconteceu ali a morte da Vera, e depois voltando um pouco no tempo para falar sobre o seu relacionamento com o marido, os filhos ali, como foi que ela decidiu matar o marido, né, que ela fala no comecinho, que ela não era culpada pela morte da Vera, mas tinha culpa pela morte do marido. Então, assim, o livro inteiro é o relato dela, ela depondo ali pro policial. E nesse depoimento também não havia diálogos, assim, não havia diálogos entre ela e as pessoas da sala. Se eles faziam alguma pergunta, ela fazia assim, ela tava falando, né? Aí ela parava, ao final da frase tinha reticências para mostrar que ela fez uma pausa e ela perguntava assim: "O quê? Se eu fiz isso?" Não. Então, assim, era só ela falando. Então, eu fiquei com receio
por esse tipo de narrativa. Mas, no meio do relato, tinha alguns diálogos entre ela e outra pessoa do seu relato, né? Então, os diálogos eram antigos. E aí até era dessa forma aqui com aspas. Então, assim, menos mal. Menos mal que então havia diálogos antigos aqui, pelo menos. Mas, gente, uma coisa boa é que a história não foi densa, a narrativa não foi densa, o que eu tava com receio também. Porque se o livro não tivesse capítulos e também fosse lento, né, fosse uma escrita densa, aí ia ser bem complicado. Mas não, foi fluida, a história foi boa. Eu fiquei presa, assim, eu queria descobrir o que foi que aconteceu, né, com o marido, com a Vera, enfim. Dá muito desgosto, gente, porque aqui o marido, ele é bastante machista. Você vai encontrar aqui violência doméstica, você vai encontrar abuso. Então, dá bastante angústia e desgosto aqui na leitura. E eu fiquei muito curiosa porque falou aqui, citou o livro Jogo Perigoso, que eu já fiz a leitura, até peguei aqui, ó, para verificar. Deixei até o marcador na página, porque eu voltei para ver se tava, porque no começo desse livro aqui, da Dolores, falava que em meio ao eclipse, ela se encontrava, assim, ela visualizava a Jessie, que é a protagonista de Jogo Perigoso, visualizava ela ali com o pai, vendo o eclipse e o que acontecia no momento. E eu fiquei curiosa para ver se aqui também teria, porque eu não me lembrava. E aí eu abri aqui na página 175 e realmente tem. Ela fala que ela visualiza. Ela fala assim, a outra mulher também está de joelhos e sente o mesmo cheiro. E até no final elas meio que se olham e aí a Jessie aqui pergunta quem é você. E é quando termina o que é que tem acontecido ali, essa ilusão, não sei. Mas achei muito legal. Eu acho que isso que é o lado sensacional de fazer as leituras em ordem de publicação, porque você consegue captar essas referências, né? Pegar essas conexões entre as histórias. Então, assim, muito legal conseguir enxergar isso. E então, gente, e aqui no final do livro tem umas imagens. Eu acho que eu cheguei a filmar quando eu estava terminando ontem de ler. Tem algumas imagens da história. Vou cair o marcador. Você consegue interpretar, né, o que está acontecendo aqui. Faz parte de cenas aqui da história. E, gente, gostei de conhecer a história da Dolores. Eu acho que não é bem um suspense policial, porque ela está relatando, então é uma investigação entre aspas, né? Porque o policial, ele quer saber o que aconteceu, se ela tem culpa ali da morte da Vera, porque era o que tinha acontecido. A morte do marido havia sido há 29 anos, então não era essa a investigação que estava em andamento, era da Vera Donovan. Mas, assim, não tem a narrativa do investigador, né? Então, não é bem um suspense policial. É exatamente o que eu falei, é um relato dela sobre o que aconteceu. E tem algumas coisas que a gente se surpreende no final, tem algumas revelações que a gente fica surpreso. Não há nada assim de grande mistério, grande suspense no livro. Mas gostei de ter conhecido a história dela. Eu dei 4 estrelas para esse livro aqui. Acho que foi a nota maior aqui dos livros do desafio. Deixa eu pegar. Né, que vamos concluir esse desafio, então. Consegui, gente. Consegui ler 4 livros em 4 dias. O que eu fiquei mais receosa foi Dolores Claiborne, por causa dessas características do livro. Mas consegui. O maior era O Melhor da Amizade, que eu li na sexta-feira. E os mais fáceis de terminar mesmo em um dia é Escape Room. Esse daqui realmente é o mais fácil de ler, pela diagramação e a história, enfim. E o segundo mais fácil foi o da Agatha Christie, Os Quatro Grandes. Pela escrita da autora também, que é super fluida e
sempre acho que é mais tranquilo, né, de fazer a leitura. Então, esses dois foram os mais tranquilos para se ler em um dia. Fica aqui a dica para quem busca livros para ler em apenas um dia. Mas acho que os 4 são possíveis, como vocês viram, né? Eu consegui fazer a leitura em um dia só. Então, concluo esse desafio com 100% de aproveitamento. Consegui fazer mais um desafio. O próximo, então, vai ser 5 livros em 5 dias. Será que eu vou conseguir? Bom, isso fica para um próximo vídeo, né? Vamos ver, vou esperar um pouquinho. Acaba sendo um pouquinho cansativo, porque são 4 histórias diferentes, né? Seguidas que você lê. Mas se você souber escolher livros que sejam mais tranquilos, acho que é possível. Se a gente for somar os 4 livros, fica uma média de 900 páginas aproximadamente lida em 4 dias, então é um número muito bom. Fiquei contente de ter conseguido. Espero que vocês tenham gostado deste desafio, mais um desafio aqui no canal que eu consegui fazer. Deixe aqui nos comentários, como eu sempre peço, dicas, né, ideias de desafios para eu gravar. E me contem também se vocês já leram algum desses 4 livros que eu li aqui no vídeo, quais as suas opiniões a respeito deles, se vocês pensaram o mesmo que eu. Eu acho que eu fiquei devendo a nota de O Melhor da Amizade, né? Que eu não sabia que nota dar naquele dia. E, gente, acho que eu vou dar para ele 3,5 estrelas. Eu pensei bastante. Eu acho que cabe essa avaliação. Então, pensando aqui nas minhas leituras, a leitura que ficou com nota mais alta foi a do Stephen King, com 4 estrelas. Então, ficaram 2 livros com 3 estrelas, Escape Room e da Agatha. Esse daqui com 3,5 do Stephen King ficou com 4. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre os livros, sobre o vídeo. E eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo, gente.